a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, antigo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, ou com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai Celestial, mais uma vez oramos ao Senhor, conscientes que o Senhor é aquele que fez todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, Senhor. Desde aqui, mais uma noite, reunidos no nome do Senhor, no nome do Teu Filho, pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, para lermos a Tua palavra, para falar sobre a Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações possam ser preenchidos pela Tua palavra, Senhor. Nós possamos nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. Que nós não venhamos a reclamar, Senhor, ou murmurar porque choveu, porque de repente os nossos planos foram frustrados com a chuva, Senhor. Mas que venhamos a nos alegrar com o Senhor. Porque o Senhor tem o seu propósito para todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Amém. Então, vamos dar continuidade ao estudo de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Semana passada nós mencionamos que, no versículo 11, nós vemos que nele digo, no qual também fomos feitos herança. E mencionamos também o versículo 13, em quem também vós. Então nós falamos sobre os nós e também vós. Nós que esperávamos em Cristo, diz Paulo, nós que éramos judeus, também nós fomos feitos, também no qual nós fomos também feitos herança. Também vós todos foram feitos herança. Nós mencionamos sobre isso que Deus reuniu em um só corpo. Na semana passada, Deus reuniu em um só corpo, tanto os gentios quanto os judeus. E mencionamos a história dos judeus, a história da humanidade. E o fato é que, na igreja, Deus reuniu todos. Judeus, gregos, bárbaros, cítaros, livres, escravos, homem, mulher. Mencionamos isso na semana passada. Tudo foi reunido em Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios. Todos estamos em Cristo. Tanto nós quanto vós, diz Paulo. Tanto nós quanto vós. Vamos incluídos então em um só corpo. Diz aí ele no versículo 11, nele diz, no qual também fomos feitos herança, predestinados. Já falamos sobre essa palavra predestinados, que ele cita ela no versículo 5. E também continua dizendo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Nós estamos falando um pouquinho nessa noite sobre esse propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Por que, irmãos? Porque essa palavra, o conselho de sua vontade, ela é mencionada no versículo 5, no final do versículo 5, se os irmãos acompanharem, aqueles que trouxeram as suas Bíblias, poderiam abri-las, por favor. No final do versículo 5 diz, segundo o beneplácito de sua vontade, ou o conselho da sua vontade, ou da sua vontade. E no versículo 9, ele diz também, no final do versículo, segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E ele menciona essa frase, então, no versículo 11, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Bom, isso é importante. Não é uma redundância de Paulo, como já mencionamos. Ele escreve aos irmãos em Éfeso, tanto para nós, ele tem um porquê de escrever essas coisas. Ele então dá ênfase a isso novamente, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Irmãos, quem é que faz? Deus. Deus é que faz. Mas ele faz o quê? Todas as coisas. Ele faz tudo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o originador de tudo. Tudo foi criado por ele, tudo está nas mãos dele. E ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, conforme ele quer, conforme ele deseja. Deus estabeleceu, ele quer fazer dessa forma, ele
faz dessa forma. Ele escolheu Jacó, escolheu. Aborreceu de Esaú, aborreceu de Esaú. Ele escolheu Abraão, escolheu Abraão. Rejeitou outros. Então é Deus que faz todas as coisas. Então, dentro desse fazer todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, nós devemos lembrar que nós estamos falando sobre a escolha, desses versículos, sobre a escolha de Israel como nação. E agora então foi dado a eles os oráculos de Deus, mas eles são agora deixados de lado. O Evangelho é dado aos gentios, mas Paulo está dizendo aqui que todos foram reunidos em um só corpo. Nós temos que lembrar que todas as coisas foram originadas em Deus, repito, e Ele faz segundo o propósito de sua vontade. E nós devemos lembrar onde nasceu tudo isso. Por que Paulo então está desvendando esse mistério de Deus, como já mencionamos em outra ocasião? O Evangelho de Deus, o mistério de Deus, Cristo, o Evangelho de Deus sendo anunciado aos gentios, o Evangelho da graça, da glória de Deus. Ele começou tudo isso, tudo começa lá, no jardim do Éden. Nós precisamos mencionar isso porque Deus fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. E aqui, Paulo quer mostrar para os Efésios o seguinte: tudo teve um início. Tudo teve um início. Então Deus criou o homem, já sabemos a história, já mencionamos a história aqui. Mas lembrem-se daquela passagem lá de Gênesis, capítulo 3, salvo engano, onde fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lembra dessa história? Esse texto? Tudo bem, mas Satanás, você fez o homem pecar, mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Resumidamente, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E Paulo está querendo mostrar isso, que esse propósito de Deus, essa intenção de Deus, esse beneplácito, essa vontade, vai se cumprir aqui. Vai se cumprir em quem? Vai se cumprir na igreja. Porque a plena igreja, que a multiforme sabedoria de Deus, será conhecida dos principados das potestades. E a igreja está nesse propósito de Deus, nesse conceito da sua vontade. A igreja está inserida nesse propósito. Então tudo começa lá naquela promessa feita para Adão. Olha, falado quando o Senhor disse para a mulher, a semente, falou para o homem, para a mulher e para a serpente, né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, então tudo vai se cumprir aqui. Aqui, essa carta aos Efésios fala sobre a igreja, sobre essas insondáveis riquezas de Cristo. Já mencionamos inúmeras verdades, já foram mencionadas dessas vezes, compartilhamos. Então esse propósito inclui isso. Ali quando aparentemente foi frustrado o propósito de Deus, Deus falou para a serpente: olha, vai acontecer isso com você. Mas a história continua. A história continua. Para Deus cumprir o seu propósito, Ele estabeleceu na eternidade passada, e que Satanás, por um instante, pensou que teria destruído, Deus ainda continua o seu propósito. Segundo, diz aqui, faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Satanás, por um instante, pensou: não vou deixar que Deus cumpra o seu propósito. Mas Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então Ele separa, então, ali, vendo, né? Nós temos ali, então, depois de Adão teve filhos, nós vemos a corrupção do gênero humano, então vem o dilúvio, lembra? Tem o dilúvio, então morrem todos os homens da época de então, restando 8 pessoas, e de 8 pessoas Deus vai cumprir o seu propósito. Tudo bem, Adão, você pecou? Você pecou? Nasceram inúmeras pessoas depois disso? Sim, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Então agora Ele mata, fala para Adão, fala para Noé, constrói uma arca, e eu vou matar, eu vou exterminar todo o gênero humano na face da terra. Por quê, irmãos? Porque Ele tem que cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir o seu propósito. Aparentemente, Satanás ganhou, dominou, está zombando de Deus. Não, então Deus extermina toda a raça humana. 8 pessoas são salvas. Interessante, irmãos, lembrem disso. Quem que salvou aquelas 8 pessoas? O próprio Deus. O próprio Deus que instruiu a Noé. Noé, olha, a arca vai ser feita dessa forma. Noé, a arca vai ser usada esse material. As medidas vão ser dessas medidas. E o interessante, irmãos, é que foi o próprio Deus que providenciou a salvação para Noé e a sua família. Porque Deus tem que cumprir o seu propósito. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ele vai cumprir isso algum dia. Então agora destrói a humanidade,
deixa 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, continua então a história da humanidade. Se a nossa história começou em Adão, ela continuou em Noé. Amém? A nação, todos os homens foram destruídos, mas a nossa história continua com Noé e a sua descendência, os seus filhos e as suas noras. Então sabemos que depois disso, então Deus chama Abraão, de Abraão vem a descendência, Isaac, Jacó. Os 12 filhos de Jacó são cativos para o Egito. Eles foram levados cativos para o Egito. Fica ali determinado tempo. Aparentemente o propósito de Deus está sendo deixado de lado. Aparentemente o inimigo de Deus está rindo, porque Deus não vai conseguir cumprir o seu propósito. Mas ainda assim Deus levanta Moisés e com mão poderosa tira o seu povo do Egito e leva ele para a terra prometida. O próprio Deus também fazendo ou atuando na salvação do seu povo. Ele atuou na salvação de Noé e de sua família. Ele atuou na libertação do seu povo do Egito. Então Satanás poderia pensar: não, Deus não vai cumprir o seu propósito. Sim, ele vai cumprir. Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas e sempre vai se cumprir, irmãos, o propósito de Deus. Ele não, tudo que ele disse, nada do que ele disse, né, vai cair por terra, vai ser deixado de lado. Então os judeus saem do Egito, vão para a terra prometida, desobedecem a Deus e vão para onde? Vão para outro cativeiro, vão para a Babilônia. E aparentemente o propósito de Deus não vai ser cumprido novamente. Estão caminhando comigo? Então, lá no princípio, parece que Adão fracassou, não vai ser cumprido o propósito. Em Noé, ou da descendência de Noé, parece também que não vai. Eles foram cativos no Egito, e agora estão cativos em Babilônia. Parece que o negócio não está dando certo. Parece que, tipo assim, nasceu errado, vai dar errado. Não vai, irmãos. Não nasceu errado, porque não nasceu com Adão, não nasceu com os judeus, nasceu do próprio Deus. Nasceu do próprio Deus e vai dar certo. O propósito de Deus, o conselho de sua vontade vai se cumprir. Então agora Satanás poderia estar zombando. Não, levei o povo de Deus para a Babilônia, mas o povo volta de lá. O povo, Deus desperta o coração de alguns e eles voltam para onde? Voltam para Jerusalém, vão reconstruir o templo. E do templo, como diz a palavra de Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para que nele nós tivéssemos a adoção de filhos, como diz em Gálatas. Aí o propósito de Deus fica mais claro. O propósito de Deus agora vai se cumprir. Isso de fato, irmão, de fato se cumpriu. Se cumpriu, nós sabemos que já se cumpriu. Vai se cumprir no futuro, mas nós sabemos pelas Escrituras que já se cumpriu. Amém? O interessante de nós como servos de Deus, de nós como filhos de Deus, e vou usar esse termo, de nós como religião, é que nós sabemos o fim das coisas, irmão. Nós somos os únicos povos da terra, ou as pessoas privilegiadas da terra, que sabemos o fim das coisas. Amém? Por quê? Porque nós temos as Escrituras. O Beto orou no princípio, alguns estavam aqui dela, o Beto orou no princípio. Não façamos da palavra de Deus um livro. Não façamos a palavra de Deus um livro, mas ela é, de fato, a palavra de Deus. Então nós sabemos as coisas futuras. Nós sabemos que o inimigo de Deus será julgado. Nós sabemos que estaremos no novo céu, nova terra. Nós estaremos com o Senhor, com os santos, todos aqueles que nasceram em Cristo. Então nós sabemos o fim das coisas. Nós somos privilegiados. Amém? Nós temos esses valores e Deus vai cumprir tudo isso na nossa vida. Por um momento podemos estar tristes. Eu orei agora há pouco, de repente nós fizemos plano para essa noite, e aí caiu a chuva. Você vai continuar triste por causa da chuva? Compreende? Nós fazemos um plano e de repente chove, nossa, choveu, vai molhar, vai acontecer isso, irmãos, espera aí. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não murmure porque choveu e você tinha um plano de sair, fazer aquilo, irmãos. Estava estabelecida essa chuva para hoje. Amém? Estava estabelecido para nós louvarmos a Deus. E o fim, quando nós estamos lendo aqui em Efésios, diz aqui no versículo 12, continua aí. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esse termo, louvor da sua glória, já estudamos aqui. É dito 3 vezes
esses versículos de 3 a 14, para o louvor da sua glória. Então, o propósito de Deus, irmão, será cumprido. Então, resumidamente, mais uma vez, essa história da humanidade, mas Deus fará cumprir todo o conceito da sua vontade. E agora, então, vamos continuar no versículo que nós estamos estudando, versículo 13 essa noite. Então, Deus, irmãos, é aquele que faz todas as coisas. Lembre disso. Deus é quem faz. Deus é quem faz. Deus é quem faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele sabe de tudo que estamos passando. Tudo, irmãos. Toda a nossa vida. Nós oramos, né, pela saúde do pai e do irmão que está lá em Nova São Pedro da Aldeia. Cabo Frio. Deus sabe todas as coisas. Se o Senhor, né, permitir, ele será restaurado a saúde dele. Se o Senhor quiser intervir, ele será restaurado a saúde dele. Porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A sua vida, a minha vida, os meus planos, os seus desejos, tudo está nas mãos do Senhor. E Ele faz. É Ele quem faz. Amém? Conforme o conselho de sua vontade. Então, nós, diante de tudo isso que Deus faz, devemos louvar, sermos para o louvor da sua glória, nós cantinhos. E os que de antemão esperamos em Deus. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Em quem também vós, mencionamos isso então semana passada, que eram os gentios que creram em Deus, que tiveram o privilégio de fazerem parte da família de Deus. Mas ele continua aí. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Nós vamos deter aqui por um instante nesse trecho. A palavra da verdade. A palavra da verdade. Vocês ouviram, vocês Efésios, vocês ouviram a palavra da verdade. Mas o que é a palavra da verdade? Em que consiste a palavra da verdade? Sim, ela é verdade. Ela é verdadeira. A palavra da verdade é verdade. Ela é verdadeira. Mas ele acrescenta algo aí. O evangelho da vossa salvação. Irmãos, isso é a palavra da verdade que Paulo está querendo mostrar para os Efésios. A palavra da verdade consiste para eles, neste momento, o evangelho da salvação dos Efésios. Irmãos, e a palavra da verdade foi para nós o evangelho da nossa salvação. Amém? A palavra da verdade, um dia para nós, se tornou o evangelho da nossa salvação. Mas, infelizmente, não tem sido aceito por muitos. Nós vemos toda a história, desde que a Bíblia foi estabelecida, né? Novo Testamento, Velho Testamento, mesmo na época do Velho Testamento, quantos se levantaram contra a palavra do Senhor, ou depois que então nós temos a Bíblia, 66 livros, como é triste a história sobre a Bíblia, daqueles que se levantaram para destruir a Bíblia, a palavra da verdade, que contém o evangelho da nossa salvação. Irmãos, quantos se levantaram? Quantos? Já mencionamos aqui outras vezes, nós não vamos nos deter nisso, mas lembremos que uma vez lá no evangelho de João, depois que o Senhor conversa com os judeus, conversa com os seus discípulos, e dá aquele discurso, faz aquele discurso sobre, olha, vocês têm que comer da minha carne, lá em João 6, lembra? Ele está falando assim, olha, vocês têm que se alimentar da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. E aí um dos discípulos, né, depois, alguns dos discípulos ficaram escandalizados, e o Senhor pergunta então para eles, vocês também, se referindo àqueles mais próximos, aos 12 possivelmente, vocês também querem ir, querem sair? E um dos discípulos, Pedro, né, que era o mais ousado, ele disse uma frase muito importante para nós. Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem palavras da vida eterna. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Somente o Senhor tem essas palavras da verdade, como Paulo está dizendo aqui. A palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, somente o Senhor tem. Então, para quem iremos nós? Então, Pedro, então, ousadamente, ele fala sobre isso, né? Senhor, somente o Senhor tem essas palavras de vida eterna, a palavra da verdade. E no Evangelho de Marcos também, quando o Senhor comissiona os discípulos, ele diz, ide por todo mundo e pregai o
Evangelho. Ide por todo mundo, pregai a palavra da verdade, pregai as boas novas da salvação, o Evangelho da salvação. Ide por todo mundo e pregai esse Evangelho. Quando Paulo exorta Timóteo, ele diz: prega o quê? Prega a palavra. Prega a palavra. Paulo está exortando ao seu filho da fé: Timóteo, prega. Ele não está falando mais nada. Ele está falando sobre, olha, instrui alguns aí se estão em dificuldade em certos assuntos. De repente alguns estão procurando namoro, alguns estão procurando relacionamento, alguns estão procurando riqueza. Não. Paulo direciona Timóteo a pregar a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Lá diz em Timóteo, em 2 Timóteo, que a vontade do Senhor é que todos cheguem à salvação, hein? É que todos se salvem. A vontade do Senhor é que todos se salvem, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, a palavra da verdade, não somente a vontade de Deus é que todos se salvem. Lógico, não é que eles vão conseguir salvar-se por si próprios. Nós estamos estudando isso em Efésios. Mas o desejo é que eles sejam salvos, que eles ouçam a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e conheçam a verdade, que cheguem ao conhecimento dessa verdade. Irmãos, o importante também para nós que já somos cristãos: o Evangelho é para nós, crentes. Amém? O Evangelho, em certa parte, a verdade, que são as boas novas de salvação. Quando o anjo, lá ali em Lucas 3, quando o anjo aparece aos pastores, né, aquele anjo aparece, e ele fala assim: ó, eu trago a vocês boa nova de alegria, que será para vocês e para todos os homens. É que hoje nasceu o Salvador, o Cristo. Lembra? Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho da nossa salvação. Isso nós tivemos que ouvir um dia para nós aceitarmos, para nós crermos em Jesus. Essa parte da verdade do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Mas é interessante que quando Paulo escreve aos Romanos, abra por um instante aí, só para ficar claro para os irmãos que o Evangelho também é para os crentes. Ah, mas eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Ele já me salvou, eu não preciso ouvir o Evangelho. Precisa, irmãos. Romanos 1,16. Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas eles já não eram santos, amados? Eles já não eram os filhos de Deus? Sim, irmão. A graça já não tinha vindo sobre eles? Sim. A misericórdia, a bondade de Deus já não tinha vindo sobre eles? Sim. Mas Paulo está dizendo assim, quando, versículo 15, por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês que já são crentes, a vocês que já são nascidos de novo, a vocês que já têm os pecados perdoados. Então nós temos o Evangelho, né? Irmãos, porque o Evangelho, entendam isso, lá em Efésios, quando nós vamos chegar no capítulo 2, Paulo foi constituído ministro dos gentios. Ele fala assim, para que eu pregasse aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando você creu, você recebeu o Evangelho na sua totalidade? Não, irmãos. Quando nós cremos, nós não recebemos o Evangelho na nossa totalidade. Nós ficamos alegres, sim, porque descobrimos pelo Espírito Santo que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, que éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. As boas novas, né, para aqueles pastores, também para nós boas novas, que será de grande alegria. Sim, nós ouvimos a respeito de Deus enviando o seu Filho, morrendo por nós pecadores e nos reconciliando com Deus. Mas as insondáveis riquezas de Cristo, como Paulo fala em Efésios, ou seja, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, nós não recebemos. Nós vamos receber esse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo até na eternidade. Nós não vamos conseguir entender todas essas insondáveis riquezas de Cristo quando estivermos neste mundo. Então o Evangelho, irmão, é muito grande.
Então, quando Paulo escreve aqui nos Romanos, ele fala assim: olha, quando eu for ter convosco, eu quero compartilhar com vocês algo do Evangelho, para aqueles que já eram salvos, para aqueles que já eram cristãos, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Então, Paulo está falando isso para os Efésios: olha, em quem também vós, Efésios 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Irmãos, lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, lembramos do comissionamento do Senhor, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e que eles seriam testemunhas em algumas localidades, né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas eles ouviram isso, né? Depois ali em Atos capítulo 2, eles recebem então o Espírito Santo, e no versículo 37 de Atos capítulo 2, diz-nos algo interessante. 37 a 41, acompanhe, por favor. Atos 2, versículo 37 a 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram o quê? A palavra. Os que aceitaram a palavra. Qual palavra? A palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Então, aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, é o que Paulo está falando para os Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. É o que aconteceu aqui no início de Atos dos Apóstolos. Se vocês prestarem atenção, no versículo 40 fala assim: com muitas outras palavras. Os apóstolos, eles instruíram aquelas pessoas a respeito do que estava acontecendo. Mas no versículo 41, eles disseram assim: então os que aceitaram a palavra. Então existia ali, acompanhem comigo, existia uma exposição da palavra de Deus a respeito do que estava acontecendo com os discípulos, a respeito do Evangelho, a respeito dos pecadores, a respeito de um Deus santo, de um Deus justo. Então eles aceitaram essa palavra. Mas os apóstolos, com outras palavras, estavam ensinando para eles, mas eles receberam o quê? A palavra, o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade. Eles, irmãos, olha que maravilha, logo no princípio da igreja, logo no princípio em que o Senhor derrama o Espírito Santo sobre os irmãos, sobre aqueles irmãos, e eles então agora saem pregando a palavra. Aqui tem um acréscimo de 3.000 pessoas. Por quê? Porque é a palavra da verdade, não é o outro Evangelho, é a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Era da vossa salvação, se referindo aos Efésios, sim, mas agora é da nossa. Foi o Evangelho da nossa salvação, porque um dia nós ouvimos a palavra da verdade. Irmãos, eles ouviram a palavra. E interessante, quando nós lemos lá no Evangelho de João, o primeiro versículo de João fala assim: no princípio era o Verbo. E o verbo era... Quem que era o Verbo? É a palavra. A palavra, mas era uma palavra, era o Verbo, era Jesus Cristo. Irmãos, era isso, era tudo isso. Compreende? Então, quando os apóstolos, quando os evangelistas saíram para pregar, eles falavam sobre quem? Jesus Cristo. Porque Ele é a palavra. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, esses discípulos, ou essas pessoas aqui nesse exato momento, eles aceitaram a quem? Jesus Cristo. E foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. A palavra da verdade, que Paulo está querendo dizer, querendo mostrar aos Efésios, porque, irmãos, a salvação não vem de uma outra maneira. A salvação não vem de outra maneira.
Romanos 10, 17. Quem sabe esse versículo de cor? Às vezes nós citamos ele errado. A fé vem pelo... Vamos ler lá então, ver se de fato é assim. Depende também conforme a tradução, mas vamos ler. Estou com a versão aqui, revista atualizada. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. De quem? De Cristo. Palavra da verdade, irmãos. A fé vem pela pregação da palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Compreende? O Evangelho vem por isso. Um dia você teve que ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação. Aí você ouviu e veio o quê? Fé. Não é isso? Então você teve que ouvir para ser gerado fé em você. É o que está dizendo. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, pensem nisso aqui. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? É necessário que a palavra da verdade chegue aos povos. É necessário que a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação e da salvação daqueles que virão a crer, cheguem a eles. Por isso o comissionamento, ide por todo mundo, pregai. Por isso, esperem em Jerusalém, vocês vão ser enviados para tal lugar. Alguns locais vocês pregarão a palavra. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, não prega cura interior. Quem está triste hoje? Parece que vocês estão muito tristes hoje, vocês estão muito cabisbaixos. Vocês não deram nem glória a Deus ainda? Vamos falar sobre a cura interior. Não. Vamos falar sobre relacionamentos vitoriosos, prosperidade financeira. Não. Timóteo, prega a palavra. Prega o verdadeiro Evangelho. Prega a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Como diz lá no Velho Testamento, toda a palavra de Deus é pura. É útil, como diz Paulo fala para Timóteo, útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, exortação, para que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Prega essa palavra. Não prega coisas da alma, coisas que vai fazer com que o homem seja feliz momentaneamente. Pregue a palavra. Irmãos, continua aí, lá em 2 vamos ler aí novamente, Atos 8, versículo 4. Ainda o efeito da palavra sendo pregada genuinamente, ou a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação sendo pregado em efeito. Atos 8, versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, versículo 4. Crentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra da verdade, pregando o Evangelho da nossa salvação. Irmãos, eles foram dispersos. Estava tudo tranquilo, estavam lá nas suas casas, nas suas comunidades, tudo estava bem, mas houve o quê? Uma perseguição. Houve uma perseguição contra os cristãos, contra aqueles do caminho, contra aqueles que se diziam servos de Jesus Cristo, exceto os apóstolos, né? Mas o que eles saíram pregando? Eles não saíram murmurando. Perdi minha casa. Ixi, agora eu perdi minha casa mesmo. Agora vai entrar alguém na minha casa e vai tomar posse dela. E perdi meu emprego, perdi os meus bens. Ainda que eles pensassem assim, eles não deixaram de pregar o quê? Palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Eles não deixaram de fazer isso, irmãos. Irmãos, olha que contraste a palavra da verdade. Acompanhe comigo. O Evangelho da nossa salvação e as coisas que é no mundo. Vamos pensar por um instante
em algumas filosofias que tem no mundo. Porque, de certo, a palavra de Deus, e o próprio Deus, tem poder para todas as coisas. Nós já lemos aqui do versículo 11. Ele tem poder para curar uma pessoa de câncer, ele tem poder para curar uma pessoa, tirar uma pessoa das drogas, do vício do álcool, do vício de fumo. Amém? Ele tem poder para isso. Se ele quiser, ele faz isso no tempo dele, conforme ele quer. Mas nós não podemos esquecer que existem algumas filosofias do mundo que também conseguem algumas dessas coisas. No mundo não existem alguns tratamentos que tiram a droga das pessoas? Existe. E elas invocam o nome de Deus? Não invocam. Não invocam o nome de Jesus Cristo? Não invocam. Não invocam o nome do Espírito Santo? Também não invocam. Mas ainda assim pessoas são libertas das drogas, do fumo, do álcool, e nem sequer o nome de Deus é mencionado. Irmãos, mas o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, ela produz em nós o quê? Esperança. Nós lemos aqui no capítulo 1 de Timóteo. Hoje nós lemos, foi lido hoje o capítulo. Leiam, abra, por favor. Porque ainda que tenha resultado algumas filosofias, algumas coisas deste mundo, que ajudam o homem a se desvencilhar de muitos dos seus males, ela não produz esperança no que diz respeito à vida eterna. Nós lemos aqui, 1 Timóteo hoje, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, o quê? Nossa esperança. Cristo Jesus é o quê? Irmãos, qual que é a nossa esperança? Jesus Cristo. Cristo em vós, como diz a palavra, a esperança da glória. Nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele, estaremos com Ele na eternidade. Então você tem o quê? Esperança. E as filosofias do mundo, ainda que liberte alguém da droga, do cigarro, de qualquer coisa, não dá esperança futura. Não dá o perdão dos pecados. Mas a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, além de produzir essas libertações interiores, nos dá esperança, nos dá o perdão dos pecados. Nós temos a vida eterna. Amém? Então nós devemos valorizar, como Paulo está dizendo nos Efésios, vocês creram, vocês ouviram, e vocês receberam a palavra da verdade. Mas ela não é somente a palavra da verdade, ela é o Evangelho da vossa salvação. Ela é o Evangelho da nossa salvação. Então nós temos esse contraste entre a palavra de Deus e as coisas, as filosofias. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala sobre isso. Olha, cuidado com que ninguém vos enrede com o que? Filosofias, fala isso, vãs filosofias e mais outras coisas. Quando ele escreve para os Gálatas, ele fala assim, olha, ainda que eu, o anjo de Deus, vá e anuncie a vocês outro Evangelho, além do que já foi dito, seja maldito, anátema. Não receba, porque não é o Evangelho verdadeiro, não é a palavra da verdade, não é o Evangelho da vossa salvação. Cuidado com essas heresias destruidoras. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Também tem uma sinopse do que nós estamos falando a respeito desse Evangelho, da nossa salvação, essa palavra da verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra. Tendo recebido a palavra, ouço que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Irmãos, depois que eles receberam a palavra, está dizendo aqui que quando Paulo esteve no meio deles, o Evangelho não chegou somente em palavra, chegou com mais alguma coisa, chegou com poder, chegou com o Espírito Santo, chegou com plena convicção. Mas quando Paulo vai falar do efeito de tudo isso, no versículo 6, eles falam assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido o quê? A palavra. Sim, essa foi a experiência dos Tessalonicenses. Então eles se converteram ao Deus vivo e agora estão aguardando do céu o Filho de Deus, que nos livra da ira de dor. Então o Evangelho teve o efeito dos Tessalonicenses. Paulo louva eles. Olha, de fato, nós fomos aí, pregamos o Evangelho, tivemos poder, acompanhou a palavra, o poder, o Espírito Santo, plena convicção. Mas quando ele fala sobre do que eles receberam, Paulo não fala do poder do Espírito Santo nem da plena convicção, embora isso acompanhe. Mas ele fala o quê? Vocês receberam a palavra. Irmãos, porque poder, manifestações do Espírito são necessárias. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, se não permitir. Plena convicção, sim, isso faz parte da pregação do Evangelho. Mas muitas pessoas podem ficar envolvidas com isso. Muitas pessoas e muitos cristãos podem ficar envolvidos com o poder, com o Espírito Santo, com a plena convicção, e não dar valor ao quê? A palavra. Mas diz aqui no versículo 6: com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra. Embora eles tivessem visto tudo aquilo, todos aqueles sinais, todas aquelas manifestações, que no caso dos Tessalonicenses foram necessárias, mas em outros casos, irmão, é só a palavra. É o poder da palavra. Você viu o sinal quando você creu? Aconteceu alguma coisa? Talvez alguns viram manifestações de demônios, de repente aconteceu alguma coisa com você. Irmãos, mas na maioria das vezes, é a palavra. É somente a palavra, somente o genuíno Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador de todo homem. Você é um pecador. Porque o Evangelho, ele se resume nisso. Deus é santo, como cantamos, santo, 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 nós os pecadores, não é isso? Porém, Deus enviou Jesus Cristo como propiciação dos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Então, o homem tem que se ver pecador e Deus providenciando a salvação para ele. Esse é o Evangelho. Muitas vezes, Deus não vai fazer tremer o lugar. Talvez não aconteceu com você. Botar a mão sobre você, você vai cair. Não. Você vai ouvir o Evangelho. Mas graças a Deus por isso. No caso dos Tessalonicenses, teve mais algo além da palavra, mas eles se firmaram na palavra. Eles se firmaram na palavra. Por quê? Porque é a palavra da verdade. Contém o Evangelho da nossa salvação. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 a 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 19 no final. E nos confiou a palavra da reconciliação. Que palavra é essa, irmãos? Palavra da reconciliação. Certamente é o que Paulo está falando para os Efésios. A palavra da verdade. A palavra da verdade. E olha só o efeito que ela tem. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. O Evangelho, a palavra da verdade, estava sendo pregado aos coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Paulo está querendo, resumidamente, vamos parafrasear o seguinte:
Por meio da palavra da verdade, vocês foram reconciliados. Por meio do Evangelho da nossa salvação, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, vocês foram reconciliados. Não houve um outro meio. Irmãos, lembremos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele contém inúmeras verdades. Paulo diz ali, mencionando, insondáveis, Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, primeiramente, o Evangelho genuíno vai mostrar que Deus é Deus, o homem é pecador. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, derramar o seu sangue. Esse é o início, esse é o início do Evangelho, compreende? Mas inúmeras outras coisas. Você, quando prega o Evangelho, você tem que, vamos, no final aqui de Efésios, falar sobre isso. Louvor para Deus, vai gerar louvor novamente para Deus. Assim como a obra do Pai gerou louvor para Deus, para Ele mesmo, o próprio Deus. A obra de Jesus Cristo gera louvor ao próprio Senhor Jesus. A obra do Espírito também gera louvor ao próprio Espírito. Porque Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vemos aqui essa palavra da reconciliação, irmãos. Nada mais é do que o Evangelho da nossa salvação. A palavra da verdade. Em 1 Pedro 3,15. Nós devemos ter em nós a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Por quê? Antes, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmão, se alguém chegar para você e pedir razão da esperança que há em você, o que você vai dizer? Qual que é a esperança? Ou qual é a razão da esperança que você tem? Você tem que falar a palavra da verdade. Você tem que estar, como diz aqui, em todo momento, não é isso? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Irmãos, nós devemos, está dizendo aqui, santificar a Cristo como Senhor em nossos corações e estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que perguntar alguma coisa a respeito da razão da esperança que é em nós. E nós estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para isso? Se não estamos, deveríamos estar. Se não estamos, deveríamos estar. Porque, irmãos, o que nós vamos responder às pessoas? Você aguarda Jesus Cristo do céu? Eu aguardo isso. Mas só isso que você vai falar? Não, eu aguardo. Lembra lá dos Tessalonicenses? Olha, nós nos convertemos, Paulo está falando, vocês se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Eles tinham obras, eles tinham esperança. Eles estavam então agora aguardando dos céus o Filho de Deus. Irmãos, essa é a esperança deles. Mas aí chega alguém perto de nós, muitas vezes, nós não damos razão da esperança que é em nós. Por quê? Porque muitas vezes a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, aquele Evangelho que nós cremos no princípio, lembra quando alguém vai para nós, olha, abre, como é que fala? O texto de Apocalipse 3:20. Se estou à porta e bato, alguém chegou para nós, ei, se estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele comigo. Mas muitas vezes nós esquecemos tudo isso, né? Das verdades que já nos foram apresentadas. Ou seja, irmão, a palavra da verdade muitas vezes não está em nós. Quantas exortações nós temos nas Escrituras a respeito disso? De alguns que deveriam ser experimentados, maduros, ainda estão necessitados de leite, ainda estão com o Evangelho do perdão dos pecados. Compreende? O Evangelho do perdão dos pecados é o princípio do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, irmão. Quanto mais nós temos depois disso? Mas nós ficamos ali estagnados no Evangelho do perdão dos pecados, porque nós pecamos todo dia, pecamos toda hora. Mas, irmãos, muito mais que isso. Sim, nós devemos usar esse Evangelho, devemos confessar os nossos pecados. Não é isso? A palavra de Deus diz: confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, mas nós devemos estar adiante.
Quantas outras verdades da palavra de Deus, verdades do Evangelho, como diz Paulo, Romanos, eu vou lhe pregar alguma coisa para vocês, e nós não damos conta. Muitas vezes nós nem sequer estamos preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Irmãos, deves habitar em nós. Então, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Irmãos, e tudo isso, a palavra da verdade, para surtir efeito nas nossas vidas, o Evangelho da nossa salvação, para ter tido efeito na nossa vida, foi necessário obra do Espírito Santo. Foi necessário obra do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1. Mas nós não vamos falar hoje sobre essa obra, toda essa obra do Espírito Santo. Mas diz aqui o versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Esse ato de crer, tendo nele também crido, irmãos, é obra do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, principalmente no livro de Atos, ouviram o Evangelho? Quantos? Paulo fala que toda a Ásia, quando ele estava ali, deu desejo que toda a Ásia ouvisse o Evangelho, tanto judeus quanto gregos. Quantos que creram? Todos creram da Ásia? Mas aqui está então a ação do Espírito Santo. Nós temos a palavra da verdade, mas nós temos a ação do Espírito Santo, para que você creia, ou para que você cresça, ou para que todos aqueles que ouvirem o Evangelho, o Espírito Santo diga para ele: creia, você é um pecador, você precisa de Jesus Cristo como o seu mediador entre Deus e os homens. Então nós temos aqui a continuação do Evangelho, essa palavra da verdade, tendo nele também crido. Dentro dele também crido. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Quando nós mencionamos a igreja de Tessalônica, que lá não somente a palavra, mas poder, o Espírito Santo, plena convicção. Plena convicção. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Uma plena convicção a respeito da obra de Deus a favor do homem. Quem pode gerar isso no homem é o Espírito Santo. Por isso lá menciona plena convicção. Somente o Espírito Santo um dia nos deu esse entendimento. Já falamos sobre isso quando ele fala que no qual temos a sabedoria e prudência, lembra dos versículos anteriores? Mas quem que nos deu isso? O próprio Deus em Jesus Cristo. Nos deu sabedoria para compreendermos, para nele crer, para em Cristo acreditar que de fato ele é o Filho de Deus. Aí em Efésios 2 fala sobre isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é a ação do Espírito Santo. Irmão, não foi você que, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, levantou o dedo e falou assim: eu aceito. Por trás disso, irmãos, por trás disso, tem o versículo 11: segundo o propósito daquele que faz o quê? Todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, para você ter crido nele, Deus já havia feito alguma coisa. Irmãos, esse é o Evangelho, essa é a palavra da verdade, esse é o Evangelho da salvação. Nós não podemos ir além disso. Lembra de Romanos 8, 28, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, santificou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Lembra daquele texto? Irmãos, não é mérito do homem. Aqui no final do versículo 14 fala assim: em louvor da sua glória. Glória de quem? Aqui está se referindo ao Espírito Santo. Louvor e glória daquele que agiu em nossos corações, daquele que fez com que nós ouvíssemos a palavra da verdade e nele cresce. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, para nós entendermos melhor essa ação do Espírito Santo. E alguém poderia dizer: não, mas não é bem assim, como que seria isso? Como que vocês explicariam esse versículo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas não no sentido como alguns dizem: Senhor Jesus. Eles falaram Senhor Jesus, não é isso? Todas as pessoas em sã consciência não podem falar isso, Senhor Jesus.
Não pode? Para um picolezeiro ali na rua e fala assim: fala Senhor Jesus, Senhor Jesus. A não ser que ele esteja sobre ação demoníaca, né? Talvez pode ter uma manifestação do qual ele vai dizer. Mas uma pessoa no seu estado normal, ele vai dizer o quê? Senhor Jesus. Mas isso é pelo Espírito, irmão? Não é. Também nós não vamos dizer anátema Jesus. Eu estou dizendo nesse momento, anátema Jesus. Mas eu estou dizendo maldito Jesus? Não. Compreende? Então todas as pessoas podem dizer Senhor Jesus. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui aos Coríntios é o seguinte: aqueles que conheceram a palavra da verdade, aqueles que conheceram o Evangelho da sua salvação e nele creu, esses podem dizer pelo Espírito Senhor Jesus. Amém? Amém. Somente esses podem dizer verdadeiramente essa exclamação: ó Senhor Jesus. Por quê? O Senhor Jesus agora é Senhor deles. É Senhor deles de fato. Foi Ele que os comprou, foi Ele que os selou com o Espírito da promessa. Então agora eles podem dizer genuinamente Senhor Jesus, pelo Espírito. Amém? Todas as pessoas do mundo, em sã consciência, podem dizer, mas não é pelo Espírito, irmão. Natural. Podem ler a Bíblia. Quando já leram a Bíblia e leram isso aqui, Senhor Jesus Cristo. Então eu sou de Jesus, né? Porque eu estou falando Senhor Jesus, então eu devo ter o Espírito. Não é isso. Somente aqueles que ouviram a palavra da verdade e creram, tiveram a ação ou a obra do Espírito Santo nas suas vidas, podem dizer genuinamente Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, né? 3. Senhor Jesus. Amém? E para nós concluirmos essa parte de hoje, Atos 16, versículo 14. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, olha só a ação da palavra de Deus juntamente com a ação do Espírito Santo. O Evangelho sendo pregado para aquelas mulheres que estavam ali perto de um rio, em determinado dia. E está diz aqui o versículo 14: o Senhor lhe abriu o coração. Irmãos, isso é a ação do Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Para nós nele crermos, tem o quê? O que aconteceu com Lídia. Nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra da verdade, as boas novas, e o Senhor abre o nosso coração. Mas de muitos homens, de muitas pessoas, o Senhor não abre, porque é propósito dele. Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Não é o momento dele abrir, talvez ele vai abrir no futuro, irmãos, mas os nossos foram abertos. Os nossos corações foram abertos. Os nossos corações eram endurecidos. Paulo diz em Efésios 2: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados. Ou seja, o Espírito Santo deu vida a vocês. O Espírito Santo trabalhou na vida de vocês, para que vocês então recebessem a palavra da verdade, o Evangelho de salvação. Eu disse que era o último versículo, mas tem mais um. Confirmar isso aqui. Atos capítulo 13. Perdão, Atos capítulo 13. Versículo
48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Voltem no versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exaltação para o povo, dizei. Irmãos, Paulo, então, ele chega em determinado lugar, Antioquia, né? Especialmente ele está em Antioquia, e as pessoas querem ouvir algumas coisas a respeito da lei. Então eles começaram a ler. Algumas pessoas disseram que se tivesse alguma exortação, ele fizesse uma exortação para eles. Mas aí no versículo 42, aqueles que ouviram o que Paulo tinha falado, né, toda a pregação, se vocês lerem aí do versículo 16 ao versículo 41, vocês vão ver do que Paulo está falando. Ele prega o Evangelho conforme o Velho Testamento. Escolha de Abraão, chamado de Abraão, fala sobre Davi, fala sobre algumas pessoas. E no final, que ele fala tudo aquilo, aqueles que ouviram disseram assim, versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Quais palavras? O Evangelho. O Evangelho segundo o Velho Testamento, irmãos. O Evangelho, porque aqui nós não tínhamos ainda o Novo Testamento. Mas o que aconteceu com eles? Olha, nós queremos que vocês preguem essas mesmas palavras para nós. E o que eles fizeram então, no versículo 48? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Irmãos, essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra da verdade. Esse é o Evangelho da nossa salvação. Nós ouvimos e cremos, porque teve a ação do Espírito Santo. Amém? Se o Senhor permitir, nós falaremos do Espírito Santo como ser uma outra oportunidade. Amém.